quadro Falando Sério de hoje vai fazer uma entrevista muito importante. O tema que nós resolvemos abordar no quadro Falando Sério do programa de hoje é um tema que importa a todas as pessoas, afinal de contas, diz respeito ao nosso planejamento financeiro. Nós fizemos uma enquete no nosso Instagram e fizemos uma pergunta para os nossos seguidores a respeito de organização financeira. E fizemos a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa organizada financeiramente? Por incrível que pareça, 67% das pessoas disseram que não se consideram organizadas financeiramente. E apenas 33% disseram que sim, que se consideram pessoas organizadas financeiramente. Para tratarmos sobre esse assunto com mais detalhes, nós convidamos o nosso irmão em Cristo e consultor financeiro formado em contabilidade, Siebra Neto, que já se encontra conosco aqui nos estúdios da rádio, e nós vamos iniciar essa nossa conversa aqui durante os próximos 20 minutos, falando especificamente sobre esse tema com um foco na Palavra de Deus. O que é que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso, não é? Então queremos cumprimentar já desde então o nosso convidado, o nosso entrevistado. A paz do Senhor, irmão Siebra Neto. Pai do Senhor, amados. Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Claudinho, eu te agradeço pela oportunidade, agradeço primeiramente ao Senhor, que nós possamos tirar daqui uma reflexão significativa acerca daquilo que nos foi proposto. Amém. Para nós iniciarmos aqui, irmão Neto, o que você acha, o que você tem a dizer do resultado dessa enquete, né, em relação ao planejamento financeiro? Por que tanta gente ainda não é organizada financeiramente, já que se trata das suas próprias finanças, né, do seu próprio dinheiro? A que se deve isso, Neto? Bem, Claudinho, a palavra do Senhor ela é categórica. Ela nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Acredito que a meditação acerca de todas as nossas finanças, a nossa vida como um todo, precisa ser iniciada dentro da nossa casa, nos nossos lares, com os nossos familiares. A igreja tem um papel fundamental e nós precisamos introduzir mais temáticas desse tipo para que o nosso povo possa estar sabendo se balizar nesse mundo físico que nós ainda estamos vivendo. Nós ainda não partimos daqui para a glória e é necessário que nós nos organizemos. E eu acredito que a falta de meditação, desde quando somos crianças, os pais precisam trabalhar isso na consciência de cada pessoa. Legal, muito interessante, né? A gente às vezes até pensa assim que algumas coisas que são simples, como por exemplo fazer a criança levar a oferta para a igreja, né? Às vezes a gente acha que isso não vai trazer uma lição ou que a criança não vai aprender nada com isso, mas como você bem falou, esses princípios financeiros, eles são bíblicos e eles podem ser ensinados já desde criança, né? Desde os primeiros passos. Muito bom. Mas, irmão Neto Siebra, me diga aqui para os nossos ouvintes, né, também saberem o que é planejamento financeiro e por que é que ele é tão importante. Amém. Partindo de Mateus 5,45, o versículo já na parte B, ele diz assim: porque ele, o Senhor, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Eu quero partir daqui, Claudinho, porque eu acho interessante que nós nos balizemos através daqui. Existem algumas místicas, um misticismo no meio do povo cristão e que nós precisamos ter como fundamento a palavra. Sem ela, sem esse ponto de partida, nós não vamos conseguir ter uma ideia amplificada do ponto de vista espiritual. E o planejamento financeiro, ele nada mais é que a organização das finanças pessoais dentro de um manto de criação feita por cada pessoa individualmente para suprir suas necessidades. Tudo aquilo que a gente leva em consideração que
que diz respeito à saúde organizacional de uma pessoa, ela tem que ser levada em consideração. Como foi dito aqui, nós ainda estamos no plano físico. Faz-se necessário, sim, que nós estejamos dentro de uma organização para que nós nos saiamos, nos balizemos cada vez menos, pelo menos atenuando os problemas que muitas vezes ocorrem no ambiente financeiro. Um tema que eu vejo que é de suma importância, mas se você for olhar, nós temos dificuldades em nossas igrejas de tratar de tais temas. Não sei se por falta de preparo, de meditação nesse tema, ou não sei também se por conta de nós negligenciarmos tal temática. E se nós formos observar, a palavra de Deus ela está repleta dos cuidados de Deus com aquilo que é de seus filhos. Um exemplo clássico, fidedigno, foi o que aconteceu com José, lá no Egito. O faraó sonha, não sabe interpretar o sonho, vê as vacas gordas e as espigas graúdas devorando as vacas magras e as espigas mirradas, e sem saber como agir, chamando todos os sábios, não consegue discernir do sonho. José aparece como uma figura para poder auxiliá-lo, e a partir dali nós temos um exemplo de organização administrativa em tempos de escassez. A palavra de Deus ela começa a nos mostrar ali já em José uma situação onde faz-se necessário ele trabalhar toda uma estrutura organizacional a fim de que atenuasse toda aquela fome que ia existir, que Deus já tinha revelado. Então, peraí, o Senhor não deu só para José a revelação, que aquilo é milagroso, você ter revelação da parte de Deus, mas ele disse, José, agora vai lá e cuida. Nós temos uma mania como cristãos, esse misticismo que foi citado aqui, de achar que tudo é por meio de milagre. Que sempre o Senhor se resolve sozinho, né? Sempre o Senhor vai mandar o maná do céu. Que não vai faltar farinha na botija. E muitas vezes o Senhor tá querendo nos ensinar com as situações de escassez, como nós nos organizar para que nós possamos evoluir. O Senhor não abençoa quem é descansado, Claudinho. É verdade. Você sabe bem disso. Em Gênesis 2,15, na parte A, e diz assim o Senhor: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Opa! Então, o Senhor não entregou só um paraíso para que Adão ficasse contemplando. Eu vou tomar um banho, vou descansar. Não, ele também entregou um serviço. Perceba que ele diz, você vai lavrar e vai guardar. Ele, como guardião, tinha autoridade para expulsar dali qualquer coisa que viesse a ameaçar aquele ambiente. Muito bom. E Adão, naquela infame situação que aconteceu, desobedeceu a Deus e perdeu essa autoridade. Então nós temos que entender que tem certas coisas que o Senhor vai cobrar que nós hajamos e não que nós fiquemos só esperando da parte do Senhor que as coisas aconteçam. Muito bom, muito bom. Você está ouvindo o programa A Última Trombeta, esse é o quadro Falando Sério, e nós estamos falando sobre princípios bíblicos para um bom planejamento financeiro. E o nosso entrevistado de hoje é o nosso irmão Neto Siebra, que é formado em contabilidade e também é consultor financeiro. Irmão Neto, quais são os principais erros, né, de quem não tem uma vida organizada financeiramente? Dá para identificar assim, uma pessoa que não é organizada financeiramente? Qual é o perfil dela? Quais são os erros que ela mais comete? Sim, claro. Eu vou repetir até aqui Mateus 5,45, versículo na parte B. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa. Você que está ouvindo, a gente está acompanhando a gente aqui. O Senhor, quando ele disser assim, eu vou abençoar alguém, está abençoado. Está abençoado. Não adianta você achar, não, mas ele tem um outro credo de fé. Se o Senhor disser, existem propósitos que nós não conhecemos. Estão além, né, da nossa... Por que o Senhor iria dar poder para Faraó
Qual era o propósito de Moisés tirar aquele povo do Egito com toda a resistência de Faraó, se não foi para mostrar, como a gente sabe, o poder Sim. e a operância do Senhor no meio do seu povo? É verdade. Então, tem certas coisas que não cabe a nós julgarmos porque é desconhecido. Não que nós não devamos julgar, nós podemos julgar, não podemos julgar é mal. Da Bíblia, né? Exatamente. Mas, partindo do pressuposto que estamos falando só com cristãos, em Mateus 13:12, diz assim: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Nós estamos falando de princípios bíblicos. Nós estamos falando de princípios espirituais. E os princípios espirituais do Senhor, eles são imutáveis. Aquilo que foi criado desde a fundação dos tempos, o Senhor não muda, porque sobre ele não tem sombra de variação. Talvez você que está falando comigo agora, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, Claudinho, talvez estava até pensando, nós vamos tanger para um lado completamente só financeiro e econômico. Eu sei que você já sabia que ia ter a luz da palavra, mas eu fui me consagrar e o Senhor falou comigo. E eu digo: Senhor, eu vou falar, eu quero falar para o teu povo. E eu não quero falar o que vem de mim. E o Senhor disse assim: eu não vou dar alimento sólido para quem está precisando de leite. Então, se o Senhor falou isso comigo, eu já entendi que primeiro, para eu poder falar aqui de coisas técnicas, de como você vai alavancar a sua vida, eu não vou conseguir fazer isso se antes eu não entender os princípios espirituais. E é isso que o Senhor está querendo tratar aqui hoje com o seu povo, você que nos ouve. Veja bem, Claudinho, às vezes nós como cristãos desconhecemos ou não levamos esses princípios a sério. Eu sei que você sabe disso, mas numa reflexão aprofundada, eu quero dizer para você, eu estou com 10 anos que trabalho com contabilidade. Eu acho que o escritório da gente deve ter 14 ou 15 anos já, com o meu pai. E nesses 10 anos eu vi a fundo o que significa prosperidade. O Senhor me mostrou. Às vezes a gente fica achando que a prosperidade vem da capacidade. A capacidade ela é só um meio para facilitar um processo. Só um recurso. A bênção do Senhor, você chegar a um nível de prosperidade, tem que vir do dedo do Senhor. Não adianta, eu lhe digo, eu trato lá com o analfabeto até o mais graduado. Por que será que tem pessoas que entram dentro do escritório para tratar de assuntos financeiros? Pessoas que mal sabem assinar o seu nome. Quando muito assina, quando muito não é na digital. E o cara é dono de sítios. E o cara é dono de... Tem fazenda, tem boi, tem... O cara tem uma vida financeira estável. E quando não, nós observamos que entram pessoas altamente gabaritadas do ponto de vista intelectual, mas o cara está precisando de um emprego. Aí eu te pergunto, tem a ver prosperidade com capacidade? Eu digo para você, sou categórico por quem trabalha na área financeira. Não, é Deus. Às vezes você não tem um pingo de condição de tomar de conta de uma empresa, mas Deus te abençoa, pronto, meu amigo, onde você for vai dar certo. É inevitável. Eu vou falar aqui de um exemplo que eu tenho dentro da minha casa. Gosto de falar das coisas que eu vivo. Você conhece minha mãe, Claudinho, de muitos anos. E eu tenho observado, e o Senhor começou a me ministrar a respeito da minha mãe. Você sabe, a gente veio conversando quando viemos lá do culto de Amarelas, e você disse: olha, Neto, eu me lembro quando a sua mãe hospedava os missionários, os músicos, os pregadores lá na sua casa. E é verdade, a minha mãe até hoje é fiel ao Senhor. E vai chegando, ela não é muito, não é velha. A minha mãe, ela tá chegando na meia-idade ali. Mas a gente já quer cuidar mais do pai da gente, da mãe da gente, porque vai chegando um momento que a gente tem que cuidar. E aí, minha mãe parou de trabalhar, tá lá cuidando da netinha dela, tá lá com a família. O que é que acontece, Claudinho? Deus começou a me ministrar e disse: presta atenção na tua mãe. Vê se falta alguma coisa para ela. Aí eu fiquei observando. É verdade, senhor, minha mãe tem carro para andar para todo canto. Não falta o que vestir, não falta o que comer, tem casa. Tá. Aí o Senhor começou a me ministrar: o que é prosperidade para você, meu filho?
O que é prosperidade para você? Porque o que adianta, Claudinho? O cara tá cheio de dinheiro no banco. Tem status, tem fama, mas chega dentro de casa e não tem paz com a família. Não tem descanso. O que é prosperidade para você? Olha, nós precisamos entender que quando nós falamos de cristão, com os cristãos, com o seu povo, Deus trata diferente. Tem cristão querendo ser bem-sucedido e não consegue. Você já viu, você já deve ter visto. Por que será que nós, que conhecemos e sabemos que nós temos um Deus de abundância, por que será que existem cristãos que não estão conseguindo chegar a atingir suas metas? Por que que nós, muitas vezes, não só damos com os burros na água, não conseguimos chegar lá? Por que que há uma espécie de trava no ambiente financeiro, onde nós vemos tantos cristãos vivendo uma vida de mediocridade, perdão? Porque, querido, o Senhor, como nós estamos aqui refletindo, Ele é um Deus de princípios. Muitas vezes o cara tá do lado aqui e ele tem um credo diferente, ou vamos dizer que ele é ateu, com todo respeito aos ateus, nós amamos vocês, mas eu digo, o cara chega lá no pastor, eu tô aqui e, rapaz, não tá dando nada certo pra mim, o que é que tá acontecendo? Tá aí, ó, não creio em Deus e tá aí, tá tudo dando certo, o que é isso? Aí fica, às vezes, se reclamando até de Deus. Aí o pastor vai analisar, não julgar mal, mas vai analisar a vida do cara. Aí o cara chega lá e não honra pai e mãe. Olha, Claudinho, eu vou te dizer uma coisa. Minhas coisas nunca deram certo enquanto eu não comecei a honrar meu pai e minha mãe. Eu me afastei dos caminhos do Senhor cedo. Foi um erro na minha vida. Até hoje tava conversando com a minha tia Irani no carro. E eu tava dizendo pra ela, olha, tem coisas que eu ainda tô tirando um atraso. Porque o mundo atrasa a gente. E eu não conseguia ver por que as coisas não davam certo pra mim, financeiramente. Talvez você que tá me ouvindo tava querendo que eu lhe falasse sobre técnicas financeiras. Mas o Senhor tem algo para entregar pro seu povo hoje. E os princípios espirituais, você pode ser a pessoa mais preparada do mundo. Se você não cumprir os princípios espirituais, você não cresce. E aí o cara vai analisar, o cara não trata bem pai, não trata bem a mãe, não se preocupa, não cresce. Aí teve um dia que eu tava saindo, era concursado do município, ganhando razoavelmente baixo, andando numa motinha, CGzinha Titan 125. E hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Eu digo, vou ajudar o meu pai. Vou trabalhar e eu vou ajudar porque o meu pai passou uma vida todinha sofrendo, trabalhando. Ele precisa de ajuda. No dia que eu fiz isso, que eu botei isso no meu coração, que isso nasceu no meu coração, Deus pesca lá do céu e disse assim, epa, não tá nos meus caminhos não, mas já tá foi no princípio. Porque a chuva cai sobre justos e injustos. Eu ainda tava no mundo, mas porque eu cumpri aquele princípio espiritual, aquilo começou a correr em meu favor. E aí você analisa mais um pouquinho. O cara não é bom, não é probo nos negócios. Não é reto. E quer que as coisas deem certo. O cara tá devendo alguém, não vai. De forma alguma, lá, pelo menos para dar uma satisfação, finge para ver se esquece. Ei, eu digo para você, se é você que tá passando por isso, tá nos ouvindo. Se você está passando por isso, e acha que só quem sabe que você está devendo a alguém é só você e o dono, deixa eu lhe dizer, você é visto por uma multidão de testemunhos no espiritual. Você tem uma reputação espiritual. E é por isso que as coisas às vezes não se engatilham para o povo de Deus. Porque você fica achando que as coisas, não, ninguém está vendo, vírgula. O reino espiritual todo está vendo. Então, se Deus está falando contigo hoje, meu irmão, que você possa entender que você precisa virar esse gatilho em seu favor. O reino espiritual é um ambiente fértil. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Agora plante coisa boa e espere. Aí o pastor analisa mais um pouquinho a vida do cara.
Aí você vai ver o cara não cuida da família. Com perdão da palavra, irmão. Às vezes o cara é um cavalo dentro de casa com a esposa. Às vezes o cara não trata bem um filho. Se tu não tem capacidade de cuidar, de amar o que é mais precioso na tua vida, que a tua família, tu vai cuidar dos teus negócios? Que é menos importante? É verdade. E aí você vai e analisa mais um pouquinho. Nunca ajudou um necessitado. O cara passa no meio da rua, vê Avarento. sai logo de perto e diz, ixi, não. Querido, a palavra de Deus diz que às vezes nós estamos servindo anjos. Às vezes o próprio Jesus Cristo. E aí você não pratica os princípios espirituais e acha que não tem ninguém te vendo. E aí o cara não dizima. Aí fica pior ainda, né? Querido, porque por mais que você ache, não, é pro judeu. Nós estamos na nova aliança, nós não somos obrigados. Porque embora que a gente não fosse obrigado, se agradava a Deus aqueles homens dizimar, eu tenho que fazer, não é mais porque eu sou obrigado não, mas porque eu quero agradar o coração do Pai. É uma forma de retribuir. Os princípios de Deus não são imutáveis. Ele vai, porque eu dizimei, ele vai sim pegar e tirar o devorador, o migrador. Porque às vezes a gente fica querendo barganhar com Deus. Eu não estou vivendo nem com 100%, Deus. Vou viver com 90%, vive. É por isso que tem gente que dizima no pouco e quando tá querendo pagar aquele boletozinho que não tem condição mais de pagar, não sabe de onde é que vem, aparece uma situação e aparece o dinheiro. Porque Deus honra. O homem não honra não, mas Deus honra. Então nós temos que ter os princípios espirituais fincados no nosso coração. Irmão Neto, o tempo passa muito rápido, nós temos aqui ainda poucos minutos, 8 minutos, muito bom, é muito profundo essa temática, mas vamos dar continuidade porque nós temos aqui ainda algumas outras perguntas. Irmão Neto, é pecado possuir dinheiro, posses e bens materiais? Isso é um mito dentro das nossas igrejas. Um mito que nós precisamos agora... Eu ia ler aqui 1 Reis, já aqui no capítulo 3, 4-13. Mas eu vou dar uma quebrada aqui para a gente poder ser um pouco mais objetivo e mais rápido, porque é muito profundo, uma coisa puxa a outra e acaba que a gente passa o tempo. Seria muito bom um estudo, né? Exatamente. Aí ficaria mais tranquilo. Com certeza, mas eu digo para você, tem cristão passando uma vida medíocre porque não entendeu que o Senhor é Deus de abundância. Tem gente que tem medo de ter posse, bens, não quer se aproximar de pessoas que têm, às vezes, melhor condição do que ela. Isso é uma coisa porque essa pessoa entendeu erroneamente que você ter posses, você ter dinheiro, você ter condições financeiras, isso é uma coisa que não vem de Deus. A palavra trata muito disso. Mas nós precisamos entender que quando Deus deu toda a riqueza que deu a Salomão, na palavra diz, eu vou te dar tanta glória e riqueza que nenhum outro homem vai ter o que eu vou te dar, Salomão. Só porque tu me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. E aí nós não entendemos que se isso fosse ruim, Deus não tinha dado para Salomão. Não é ruim você ter riqueza. Não é ruim você ter condições. O que você não pode é ter isso em primeiro lugar, no seu coração, acima do nosso Deus Pai, acima de Jesus. Se nós não deixarmos com que essas coisas contaminem o nosso coração, nós viveremos uma abundância, nós viveremos uma vida farta. E aí eu não estou falando só de dinheiro, você pode ser muito bem próximo dentro da sua casa, vivendo bem com a sua família e não precisar ter toda essa abundância que a gente às vezes fica almejando. Mas se o Senhor te der e tu tiver no teu coração que você tem em primeiro lugar o Pai, que em primeiro lugar na tua vida não são as coisas, não são status, não são bens, isso vai ficar em segundo plano e isso não vai te atrapalhar na tua vida espiritual. Até porque, irmão Siebra, aqui em 1 Timóteo 6,10, não está dizendo que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Né? Ter dinheiro não é pecado. Ter posses, ter bens materiais não é pecado.
Agora, se você ama isso mais do que Deus, então você está fazendo dessas coisas o seu ídolo, o seu Deus. Né? Então, acreditamos sim que isso é que é pecado, mas não possuir dinheiro, como você bem falou, posses e bens materiais. Né? Exatamente. Nós queremos mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, que estão participando, como é o caso da nossa irmã Nádia Xavier, que está participando pelo Facebook, a paz do Senhor. Nosso irmão Lucas Arcanjo, que já teve aqui uma solicitação sua atendida logo no início do programa. Nosso irmão Francisco Ricardo, né, com o seu famoso Ô Glória, está aqui cumprimentando os nossos irmãos, dizendo que o programa está uma bênção, graças a Deus. Irmã Vilma Sampaio de Matos está dizendo que palavra maravilhosa, né, que bom ouvir, está dando glória a Deus por isso. Pois é, irmã Vilma, no programa de hoje nós estamos falando sobre princípios bíblicos para um bom planejamento financeiro com o nosso irmão Siebra Neto, que está participando aqui, gentilmente ao vivo do programa A Última Trombeta. Nós temos ainda 2 perguntas antes de finalizarmos a nossa entrevista e nós gostaríamos de saber, irmão Siebra, é possível encontrar na Bíblia princípios espirituais, né? Você já até citou alguns aqui no início da nossa entrevista, mas a Bíblia cita mais princípios espirituais que nos auxiliem no planejamento financeiro? Sim, sim. Dentre todos esses que nós falamos, eu separei um propositalmente e não deixei bem claro, porque eu queria meditar nisso com os irmãos. Obediência. Se você não é obediente, olha, querido, só quem gosta de... Não estou dizendo que é ruim você ser uma pessoa inteligente, tá? Mas só quem gosta dos inteligentes, quem gosta muito é o diabo. Porque às vezes o inteligente é aquele que vai bater de frente com o pastor porque não quer obedecer. Vai bater de frente com o líder, vai bater de frente às vezes com o próprio Deus, porque não entende todas as coisas. Então, assim, se você é obediente, você agrada o coração de Deus. Porque muitas vezes a gente faz as coisas que nós não sabemos por que temos que fazer e por conta de nós estarmos obedecendo a Deus, as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que fazem aquilo que o Senhor quer. E deixa eu te dizer, querido, o que foi que aconteceu comigo. Quando foi para mim me reconciliar, para fazer uma curta, longa história, eu tinha me envolvi, Claudinho, com forças ocultas. Não era para me ter feito isso, por conta de más amizades, entrei num ambiente de ocultismo sem saber. E no dia que isso aconteceu comigo, e quem sabe, porque eu sei que tem muitos jovens que te ouvem, quem sabe um dia eu venho aqui falar até meu testemunho para poder passar isso para os irmãos, eu acredito que vai edificar a vida de muitos. Mas eu digo para você, no dia que aconteceu isso comigo, eu entrei pelo cano, literalmente, foi desbaratinado a olho nu para mim. Eu vi possessões demoníacas no lugar onde eu estava lá na Serra do Pacuti, desci de lá, vendo, e ali Deus começou a falar, tá vendo o que é que acontece com quem anda aqui? E naquele dia eu me reconciliei com Deus, saí descendo a serra num carro, à noite, eu tinha tomado aquele chá do Santo Daime, tinha vindo, olha, você não queria ver. É um chá alucinógeno, né? Na verdade, Provoca o que tem nele, que eu vi lá, que tem nele é uma consagração muito demoníaca, com magia negra, eles não dizem. Você pensa que é alucinação, mas não é, porque eu vi a olho nu, e eu desci aquela serra, e eu passava nos fotossensor. Do jeito que eu vim, eu tacava nos fotossensor. Peguei 25 multas. Era cerca de R$6.000. Eu sou um cara todo organizado. Quem trabalha comigo sabe. E eu tinha que pagar aquilo ali, mas eu digo, não tenho condições porque eu tenho outras obrigações aqui, eu não posso, deixa essas multas aí. E eu disse, Senhor, se tu não deixar eu morrer aqui hoje, porque eles pediram minha vida, eu vou te servir, vou lutar o bom combate a partir de agora. E me reconciliei com o Senhor, vim para Camusim de volta, estava morando em Fortaleza. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu comecei a ter logo foi intimidade de Deus que eu não tinha. Eu era crente, eu era cristão por causa dos meus pais. O que foi que aconteceu? Chegou aqui, Deus começou a tratar o meu caráter.
E Deus disse assim, ó, primeira coisa que tu vai fazer, porque eu presto serviço de contabilidade, mas eu também presto serviço por fora para a empresa. Nunca enganei ninguém, Claudinho, tenho certeza disso. Graças a Deus tive uma boa educação. Mas eu tinha supervalorizado o meu serviço e Deus começou a me incomodar. Preste atenção no que foi que aconteceu. Não esqueça dessas multas que eu acabei de citar aqui. E Deus começou a me cobrar. Você não pode ficar com essas empresas, você está me incomodando. Eu disse, Senhor, mas eu estou trabalhando, não estou enganando ninguém, mas você está supervalorizando, vá lá e entregue. Aí eu peguei, botei o joelho no chão e disse, Senhor, agora eu vou orar. Vou falar contigo porque eu não quero que esse cliente fique pensando mal de mim, porque eu vou devolver e tu tá mandando eu falar a verdade, eu vou. Peguei um rapazinho que é lá da Igreja Efraim, lá da rodoviária, Jean, trabalha comigo até hoje, fomos lá e eu disse, Jean, você vai comigo que você vai de testemunha. Acho que Deus tinha alguma coisa para mostrar para ele e também para testemunhar, testificar daquilo que estava acontecendo. Claudinho, fui devolver às empresas. Cheguei em cada empresa lá e dizia assim, querido, olha, eu presto esse serviço para você, mas eu me reconciliei com o Senhor, falava desse jeito, e eu estou devolvendo porque eu quero viver em obediência com Deus. Eu vivi uma vida distante do Senhor e eu estou aqui devolvendo à empresa. Eu tinha orado para que Deus colocasse no coração daqueles homens, coração de carne, para que eles não ficassem chateados. Nunca enganei ninguém. Aquilo ali eu não estava enganando, mas eu supervalorizei o meu serviço. E o que foi que aconteceu? Deus disse para me devolver. Era 15 empresas que eu estava trabalhando. Fez como fez com o Zaqueu, então. Aí quando eu fui lá devolver as empresas que eu devolvi umas 10, Deus disse assim, ei, para. Agora essas 5 aí você fica para você. Aí eu digo, agora eu não entendi mais nada, Senhor. O que é isso? O que é que tu tá querendo me ensinar? Aí fui orar, Senhor, o que é que tu quer falar comigo? Disse, eu tava só provando se o teu coração, do jeito que eu fiz com Abraão, se o teu coração tava no dinheiro, no caso lá, Abraão foi com o filho, que ia imolar o filho, saber se o coração dele tava na obediência a Deus. E eu estava fazendo contigo para ver se o teu coração estava no dinheiro. Não é porque Deus não soubesse, mas Deus queria mostrar para todas as potestades malignas que ele tinha convertido um coração de um pecador. E eu ali tinha dito para Mamon que não, eu ia devolver. Lembra das multas? Demorou nada, eu adoeço. Peguei pedras nos rins e fazendo as coisas para Deus, do jeito que Deus estava mandando. Nessas últimas 5 eu fui lá e Deus disse assim, negocia essas empresas aí e baixa para metade do preço que eles vão aceitar. Cada um aceitou e disse que não queria, os últimos 5, que não queria acabar o serviço. Incrível, Deus agindo e Deus me mostrando. E aí todos eles disseram, olha, foi a melhor coisa que você fez, que bom que você se encontrou com Deus. E eu fiquei, Deus, tu tá falando na boca deles. E aí eu adoeço, como eu disse agora aqui. Quando eu adoeci, eu digo, pronto, Senhor. Perdi o dinheiro que eu estava ganhando, não tenho condição de pagar essas multas, mas sabe de uma coisa, Deus? Eu vou fazer a tua obra. Aonde eu for, pegava o meu carro e ia pro interior com os pastores que estavam comigo, na época, isso 2018 para 2019, ia para outras cidades, ia louvar, ia pregar, tinha um grupo lá dentro da minha casa, cuidando de umas pessoas, falando da palavra, meus amigos querendo saber o que foi que aconteceu contigo, tem uma coisa diferente contigo, e esqueci, tinha já pedido recurso lá para ver se anulava as multas, não consegui, o Senhor querendo me mostrar uma coisa. Peguei e fui pro pó. Senhor, tá tudo aqui e eu agora não, eu esqueci esses problemas, só quero fazer a tua vontade. E pronto, e fui. Teve um dia que eu estava em casa, e aí eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ele disse, sabe aquela entrada que tu deu no INSS? Olha lá, tua conta. Aí eu nunca mais olhei, o INSS até hoje não tá pagando nem a água, irmão, pra ninguém, não tá querendo dar nada pra ninguém. Nega todo tipo de benefício. Se eles puderem, eles negam. O país está em recessão. Aí eu peguei, tá bom. Fui lá, quando eu entrei, Claudinho, tava com 9 meses que eu tinha dado a entrada. Eu não tinha nem olhado, sabia nem que tinha caído 9 mil reais na minha conta. Pagava o valor do carro, ajeitava algumas coisas que estava precisando ajeitar no carro. E a primeira coisa que o Senhor disse para mim, tá vendo? Como quem faz o certo, eu abençoo,
A bênção tá para vocês tudinho. O problema é que vocês não se colocam no lugar da bênção. Eu não nego bênção para filho nenhum. E aí eu peguei, na mesma hora o Senhor disse, agora pegue um valor X, acho que foi R$ 500 na época, vá deixar lá na sua pastora, porque eu tenho um negócio com ela. Cheguei lá, a mulher começou logo a se tremer e chorar. O Senhor tinha me dito, meu filho, o Senhor tinha me dito que ela, só Deus sabe as necessidades que ela estava passando, porque eles eram de fora, e que ia chegar um presente para mim aqui. E chegou. Sabe o que é isso aí, irmão? Na hora da provisão, obediência. Princípio básico e universal. Se nós não tivermos obediência ao nosso Deus, nós não vamos desfrutar. Muitas vezes nós não temos bênção, não é porque o Senhor está segurando, não, é porque eu que estou retendo. É verdade. Amém. Irmãos, infelizmente o nosso tempo aqui passa muito rápido, né? No rádio é uma coisa assim incrível, né? Nós estamos aqui todos muito maravilhados com esse assunto que, como nós temos visto, não fala somente de princípios financeiros, mas tem a ver com a própria palavra de Deus, com a obediência, com saber identificar a voz de Deus, e ver os sinais que Ele vai apresentando à nossa frente ao longo do dia. Nós queremos aqui mandar um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando essa entrevista através do Facebook. A nossa irmã Mara Souza chegou agora também, a nossa irmã Súzia, ali da Flamenga, dos Ferreiras. A irmã Mara Souza, se eu não me engano, também é da Flamenga, não é, o Jonas? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela também está nos ouvindo ali na Flamenga, não tenho certeza. A nossa irmã Ceissa Frota, também queremos cumprimentar com a paz do Senhor, ela, o irmão Emerson. Ela diz, olha, assunto muito importante, né? A nossa irmã disse que está até gravando aqui, a nossa irmã Mara Souza disse que está até gravando aqui esse testemunho, que de fato é algo que mexe com a gente, que fala aos nossos corações. O nosso irmão Assis, com a irmã Leila, também estão ouvindo o programa. Disse, olha, Pai do Senhor, estamos na escuta do programa. Amém, irmão Assis, irmã Leila, que Deus possa abençoar a vida de vocês mais e mais. No programa Falando Sério de hoje, nós estamos falando sobre princípios bíblicos para um planejamento familiar, aliás, financeiro, né? O que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre vida financeira e espiritualidade. Como a gente tem ouvido aqui, as duas coisas estão caminhando muito, muito perto uma da outra. Para nós finalizarmos, irmão Neto, nós temos só mais 2 minutinhos aqui. Eu queria que o irmão dissesse aqui para a gente, né, nesse tempo que nós estamos vivendo ainda de pandemia, de muito isolamento, de pessoas com impossibilidades ou sendo impossibilitadas de trabalhar, né? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre gastos e endividamento? Tem muita gente endividada nesse período. O que a Bíblia tem a dizer sobre essas coisas, né? Que luz a palavra de Deus tem para nos dar nesse momento de escuridão, né? De endividamento, que na vida de muitas pessoas pode ser uma verdadeira escuridão. Olha, Claudinho, eu digo para você sem medo de errar. De posse desses princípios que nós citamos aqui, de toda essa reflexão, o primeiro passo para que nós possamos sair, ou pelo menos amenizar toda essa situação, nós precisamos rever como nós temos procedido com Deus até aqui. Nós precisamos entender que o preparo para o mercado de trabalho é fundamental. Mas se você não tiver uma vida com Deus, isso que é imprescindível para qualquer ser humano em cima dessa terra, você vai tentar se capacitar, você vai tentar conseguir meios, mas se a porta não estiver aberta pela mão do Pai, você não vai conseguir obter sucesso naquilo que você está almejando chegar, naquelas metas que você sonha no seu coração. Ele é o primeiro interessado a dar para você aquilo que você sonha no seu coração. Não adianta você usar da força do seu braço. Se Deus não estiver no barco, você vai cansar de remar. Amém. Que Deus
abençoe a vida dos nossos ouvintes, abençoe a vida do nosso irmão Neto Sebra. Nós queremos agradecer, irmão Neto. Eu que agradeço, Claudinho. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Nós teremos com certeza outras oportunidades para aprofundarmos aqui esse e outros assuntos, né? Queremos